mais uma quarta-feira daquilo que a gente gostaria que fosse todas as quartas-feiras, a quarta do Conselho. A gente lembra que nós estamos comemorando esse ano os 40 anos da psicologia. Estaremos, a partir de agosto, desencadeando de maneira mais incisiva um projeto não só de comemoração, mas de divulgação, de inserção na sociedade, bastante nítida. Nessa noite de hoje, a gente vai estar discutindo a questão do psicólogo, militância, né? É uma questão que as pessoas que são meus contemporâneos se lembram de quando a gente formou em psicologia há 20 e poucos atrás. A gente sabia que nós psicólogos estávamos um pouco acima dessas querelas, de não devíamos nos envolver com certas querelas políticas. Me lembro que nessa ocasião eu tive acesso a um texto de Castoriadis, onde ele denunciava que a psicanálise falava do militante político, do sujeito que se enveredava, que esse sujeito teria um problema, ou seja, esse sujeito tinha um problema a ser resolvido, ou seja, era visto como um problemático, né? Bem, o tempo se foi, depois dizem para nós que o militante tem uma causa, portanto o psicólogo não deve ter uma causa, um pouco mais depois, né? Bem, penso que nós avançamos muito a partir daí. O compromisso social da psicologia, definido no 3º Congresso de Florianópolis, nos colocou numa outra estrada que nós vimos tentando construir e alargá-la, no sentido de que o psicólogo possa assumir o compromisso com os despossuídos, o compromisso com as classes subalternas, o compromisso com todos aqueles que lutam por uma sociedade mais igualitária. Bem, penso que nós não devemos fazer isso, temos que fazer isso, sem esquecer também que nós temos que nos construir enquanto saber, enquanto ciência, um pouco para além das práticas que nós temos demonstrado ser muito criativos. Talvez aquela ideia que essa semana ficou muito para mim, essa semana eu fiquei muito marcado por essa ideia, imagino que vocês também, acho que uma das coisas mais fortes para mim que aconteceu essa semana, que a gente dê conta de cuidar da universidade, que a gente dê conta de cuidar do saber, que a gente dê conta de assumir os lugares que nós temos que assumir na sociedade. Agora, que a gente também não esqueça do Jardim Irene. Então, nesse sentido, essa foi a imagem mais forte para mim essa semana, e penso que nesse sentido as pessoas viram junto comigo essa imagem do Jardim Irene. Bem, e nesse sentido nós trazemos hoje com muita satisfação, nós preparamos esse evento junto com o Sindicato dos Psicólogos, está ali coordenando a mesa aqui, o coordenador do Sindicato dos Psicólogos, o Carson, vai estar chamando para a mesa 2 outros colegas nossos de história, de militância também, né, não só na universidade, mas em outros campos. Bem, eu vou sentar aqui para escutar os meus colegas e convido o Carlos para vir chamá-los para a mesa e coordená-la. O Carlos é o coordenador do Sindicato dos Psicólogos. Boa noite e bom trabalho para nós. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer ao Conselho por essa parceria na noite de hoje. Eu vou convidar para a mesa, né, o Milton já anunciou, mas inicialmente, né, a professora Vanessa Andrade de Barros, né, a professora Vanessa, psicóloga, professora adjunta no Departamento de Psicologia da UFMG. Gostaria de convidar também o professor José Nilton Garcia de Araújo. O professor José Nilton é mestre em Filosofia pela UFMG, doutor em Psicologia Social e Clínica pela Universidade de Paris 7, professor da PUC-MG.
Nós vamos ter a palavra, né, inicialmente da professora Vanessa. Nós vamos dividir o debate em 20 minutos, tá? Depois vamos abrir espaço para o debate. Tá? Boa noite a todos. Eu agradeço ao conselho, ao sindicato, o convite. E queria falar da minha alegria de estar aqui, de estar alguns alunos. É muito bom. Eu não brinquei, já estão cansados de saber o que eu vou falar, mas estamos aí. E é interessante esse tema e estar aqui no conselho junto com o Zé Milton, que nós já temos uma experiência semelhante no ano passado, acho que foi no princípio do ano passado, eu e o José fomos convidados a falar sobre exatamente militantismo e política na prefeitura de Alvorada, uma cidade da Grande Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E foi uma experiência interessantíssima, porque nós falamos para a prefeita e para os secretários, para vereadores, para funcionários municipais, que eles queriam entender o que é o militantismo, o que é que faz com que as pessoas se engajem em alguma causa, que se dediquem a uma causa. E nós falamos sobre isso e sobre as consequências desse engajamento na vida das pessoas e qual o funcionamento da adesão, do engajamento a uma causa. E nós achamos muito interessante essa experiência, primeiro porque parece que foi a primeira vez que uma prefeitura se interessou num projeto de governo formar os seus quadros de uma maneira mais diferenciada, né, do que tradicionalmente é feito. E foi muito bom, uma experiência realmente interessante que me fez pensar muito, continuar pensando sobre o nosso papel mesmo de psicólogos nessa sociedade atual, contemporânea, com tantos problemas e com tantas transformações acontecendo numa rapidez vertiginosa mesmo. Como é que a gente fica, né, nesse quadro, nessa conjuntura e por onde vai o nosso compromisso social para a que causa nós nos dedicamos, qual que é a nossa causa, então, né, a causa da psicologia. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Bom, para falar de militância, nós temos que falar da militância no sentido de engajamento mesmo. O militante, ou a militância, o militantismo, significa o engajamento. Engajamento a uma causa, engajamento a uma meta, a um ideal, a alguma coisa, enfim, que nos mobiliza, que nos impulsiona. Nós nos engajamos e esse engajamento, de uma certa forma, dá sentido. O engajamento, então, de uma certa forma, dá sentido às nossas ações, organiza mais ou menos o nosso cotidiano e, principalmente, nos mobiliza afetivamente. Nós caímos agora, então, no terreno das afetividades políticas, das paixões políticas. Não tem como falar em engajamento, um engajamento militante, sem levar em consideração o aspecto das paixões. E é um aspecto que não é tão valorizado. Muitas vezes ele é negado, ele é omitido, especialmente pelas ciências sociais, que talvez intua, né, as dificuldades e os desafios que traz trabalhar nesse campo das afetividades políticas, né, o afeto que envolve as ações políticas. Mas então, esses desafios que envolvem esse campo, né, da afetividade política, onde o engajamento militante se coloca, ele traz um enriquecimento muito grande e traz um novo engajamento, se é que a gente pode dizer assim, que é o nosso engajamento em insistir nessa prática, insistir nessa discussão, levar em todos os lugares essa discussão da afetividade política,
levar essa discussão das paixões, colocar de novo, né, em cena, vamos dizer assim, essa discussão da afetividade política, onde a militância está engajada e onde nós psicólogos temos, né, uma facilidade, eu diria, para compreender, para lidar, para se inserir mesmo nesse campo, nesse domínio. Por exemplo, como que nós poderíamos compreender e explicar a intensidade de uma emoção coletiva? Nós acabamos agora, né, de ganhar o pentacampeonato. Essa euforia, né, essa mobilização nacional em torno dessa vitória no pentacampeonato, tem uma série de fatores, uma série de elementos presentes aí na explosão dessa paixão. Mesmo aqueles que não são aficionados se emocionam, né? As cenas são emocionantes, nos tocam também. E fora o futebol, né? O momento agora que a gente está vivendo também é muito propício a essas emoções políticas do engajamento, né? Ano eleitoral, que começam os comícios, começando toda a campanha, as emoções ficam de novo afloradas e os ódios e paixões estão por toda parte. Como que a gente compreende esses ódios e paixões que fazem parte de um engajamento? Para um cientista social, talvez ele tenha mais dificuldade, então ele trabalha mais no nível da racionalidade. Mas para nós psicólogos, nós podemos trabalhar no plano do psiquismo mesmo, para tentar compreender mais profundamente, para compreender de uma maneira mais ampla o que é que nos leva a nos engajarmos e por que não nos engajamos algumas vezes, né? O que é que nos emociona, que nos mobiliza em termos de uma ação militante. A ação militante é uma ação, vamos dizer assim, de defesa de uma ideia, de um ideal, de uma causa, de divulgação, de busca de adeptos, de aumentar o número de adesões àquela causa, àquela ideia. Então, qual que é a nossa relação enquanto psicólogos com esse processo, mas tentando compreender a partir do ponto de vista mais psíquico, vamos dizer assim. Nesse sentido, é que para que a gente possa compreender melhor o engajamento, um conceito-chave que eu venho trabalhando já há algum tempo é o conceito de ilusão. O conceito de ilusão, ele é utilizado de diferentes maneiras, né? Desde da física, por exemplo, ilusão de óptica. Ilusão é sempre um conceito confundido, grande parte com erros, com opiniões incorretas, com engano. E tem esse lado né, se a gente for pensar, tem realmente esse lado, não de erro, mas de perceber diferentemente uma dada realidade. Perceber uma dada realidade a partir da emoção, a partir dos afetos, que muitas vezes nos faz confundir as aparências, confundir uma dada apreensão da realidade. A isso a gente dá o nome de ilusão. E é interessante que nós dizemos que os poetas, que os escritores, que os artistas nos colocam no mundo das ilusões, né? Eles nos dão uma ilusão de uma vida. E poeta em grego significa fazedor, inventor, criador. E nós dizemos dos artistas e atores e escritores, enfim, que eles são mágicos, né? Que nos dão essa ilusão. E o mágico é chamado muitas vezes de ilusionista. Então é essa realidade vista de uma outra maneira muitas vezes. É por isso que a ilusão ela não é um conceito assim, muito bem visto, muitas vezes é bem rejeitado mesmo. Por isso, pela apreensão diferente da realidade.
Tem um filme brasileiro que é muito, muito bonito, muito interessante. O nome dele é O Mágico e o Delegado. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir. Eu assisti uma vez esse filme e nunca mais, eu vivo procurando, aliás, onde ele mostra um mágico criando novas realidades. O mágico chega numa cidadezinha do interior, uma cidade que vivia miseravelmente, e ele começa a fazer mágicas, dando a impressão à população de muita fartura, de muita abundância, de muita alegria, de muito gozo, de muito prazer. E o delegado não se conforma com a alegria que tomou conta, com a felicidade, com a vida que tomou conta da cidade, e prende o mágico. E aí o filme então se desenrola. Mas é o poder, né, do delegado, o autoritarismo, a dificuldade de compreender a vida que tinha ali no delegado, que faz prender o mágico, que dava a ilusão da felicidade, da abundância. É muito bonito esse filme, vale a pena dar uma procurada. Mas o que a gente trabalha com o conceito de ilusão, no que diz respeito ao engajamento, ao militantismo, é mais a ilusão mesmo, derivada, segundo Freud, né, do desejo fundamental do ser humano de ser amado e protegido por um pai poderoso, né, que nos ame e proteja e nos dê a certeza da salvação, a garantia da salvação. É a ilusão da existência desse ser. É nesse sentido que nós trabalhamos com o conceito de ilusão para compreender o engajamento. Esse desamparo infantil que perdura, que permanece no adulto, é que nos faz buscar constantemente esse ser que nos daria, em última instância, a certeza da salvação, que nos protegeria, que nos daria as respostas, as certezas, e a busca desse conforto, a busca de alguém ou de algo que possa nos dar as respostas, nos indicar o caminho a seguir e nos dizer que as coisas vão melhorar. É a ilusão de que existe esse ser. É a ilusão de que um dia eu vou ser salvo, de que existe uma proteção que me protege, mesmo quando eu falo que eu não acredito nela, mas ela existe. Eu estou falando um pouco da ilusão religiosa, paradigma das ilusões, mas estou falando das ilusões de uma forma geral, e aí se encaixa a ilusão numa causa salvadora. É nesse momento que entra o papel da causa. Eu posso não colocar as respostas, essa certeza da salvação, do amor e da proteção em um ser, em um Deus e uma outra pessoa, mas posso colocar numa causa salvadora, numa causa que redimiria o mundo, vamos dizer assim, dos seus erros e que traria uma vida mais justa, uma vida mais igualitária, enfim. A crença em uma causa é a mesma crença em um ser todo-poderoso que vai nos proteger. É a ilusão de que essa possibilidade existe. William Morin, um filósofo da atualidade, um filósofo importante da língua francesa, ele tem um livro que chama Autocrítica. Nesse livro, é um livro autobiográfico, e ele relata uma passagem da sua vida que é muito interessante. Ele perdeu a mãe quando ele tinha 10 anos de idade. E quando ele era uma família bem organizada, o pai, a mãe. E quando a mãe morre, o pai continua com ele por algum tempo, mas depois o pai se engaja em alguma causa e coloca então o William Morin num colégio interno, um bom colégio, mas um colégio que ficou separado do pai. E ele segue sua vida, passa muitos anos nessa escola e depois ele se engaja também, ele entra no Partido Comunista Francês, ele vive na Espanha, ele participa de muitos movimentos. E quando ele escreve esse livro Autocrítica, ele tem por volta de 72, 75 anos, por aí, não estou bem certo. E ele diz que depois de ter passado por tudo que ele passou, depois de ter militado ardorosamente, de ter lutado, de ter colocado sua vida em risco, né, nas guerras, na Guerra da Espanha especialmente, depois de todo o seu niilismo
ele ainda naquela idade não se cansava de ficar confortado quando alguém dizia que as coisas iriam melhorar. Ou seja, existe sempre essa ilusão de que vai melhorar, de que vai dar certo, de que pode ser transformada uma dada realidade e assim aquela realidade ser transformada na realidade que eu almejo, que eu busco, que eu luto por ela, que isso é possível. Bom, quais são as consequências do funcionamento dessa ilusão na vida social? A ilusão, agora eu vou citar o Eugène Henriquez, ele diz que a ilusão ela tem um caráter necessário e um caráter mortífero. Não se trata, segundo ele, de boas ou más ilusões. Toda ilusão, ela tem seu lado necessário, mas ela pode cair no seu lado mortífero. O lado necessário é exatamente essa crença na possibilidade de uma transformação. E aí é que entra, né, o psicólogo no seu papel político, vamos dizer assim, de transformador das relações afetivas, das relações sociais, transformador da sociedade. Então tem que acreditar que essa transformação é possível, que as coisas vão ser diferentes algum dia, que com o meu trabalho, com o trabalho do meu amigo, com o trabalho de todos, né, de todos os trabalhadores, aliás, que vai ter trabalho para todos os trabalhadores, o mundo vai mudar, enfim. Acreditar nisso é importante para que a gente fique mobilizado e continue trabalhando, e continue investindo, e continue militando. Militando no sentido de estar engajado e lutar para que essa realidade se transforme. Esse é o caráter necessário da ilusão. Por outro lado, se essa crença é absoluta, se eu não tenho nenhuma crítica ao que eu vejo, se eu me apoio em dogmas, em ideologias, se eu não tenho pensamento, se eu não tenho crítica em relação às ideias que eu professo, vamos dizer assim, aí eu posso cair no caráter mortífero, que é o da repetição, que é o do fechamento, que é o do dogmatismo, do sectarismo. Aí eu posso cair naquele uso que o político se faz do religioso, no sentido da ilusão religiosa, que aí a gente cai nos fanatismos, a gente cai na única verdade, nós caímos no campo da ideologia sem crítica. O Henriquez, ele faz também uma distinção interessante entre teoria e ideologia. Ele diz que quando uma determinada ideia ela aceita ser transformada, ela incorpora novos elementos, ela é criticada e reformulada, e revista, e abandonada algumas vezes, aí é teoria. Se isso não acontece, é ideologia. Porque a ideologia, ela não se pretende dúvidas, ela não pretende ter dúvidas, ela não aceita dúvidas, ela professa uma única verdade, ela aponta um único caminho. O que ela proclama é que é o correto, que é o verdadeiro, que é o transformador. Isso é o dogmatismo. Então, se a ilusão, ou seja, eu tenho uma causa, que eu milito, que eu me engajo por essa causa, mas eu tenho críticas também, eu tenho pensamento a respeito, eu incorporo novos elementos, eu mudo, às vezes eu posso até abandonar e começar de novo em outro lugar, com uma outra causa, por que não? Agora, se eu não aceito o questionamento, se eu não aceito a crítica, aí eu repito, eu fico na repetição, e essa repetição é mortífera, né? Não é transformadora, não leva a lugar nenhum. Então, as consequências nas relações sociais da ilusão é exatamente se engajar cegamente a uma determinada causa, a uma determinada ideia, a um determinado ídolo, líder, herói, né? A um salvador. Os salvadores, eles aparecem quando uma dada conjuntura é propícia ao seu aparecimento e as pessoas aderem
as suas ideias, né? O Salvador, ele encarna uma determinada ideia a qual nós vamos aderir e seguir cegamente se não tivermos esse papel, essa atenção à crítica, né? Sempre à crítica, sempre à dúvida, sempre ao questionamento. Bom, então, a função da ideologia não é exatamente a mesma função. A ideologia, ela não é a mesma coisa que a ilusão, especialmente a ilusão religiosa, mas elas têm a mesma função de nos mobilizar ou de nos colocar no dogmatismo, que é uma situação que o psicólogo deve fugir, né? Tem que tentar de toda maneira escapar de uma situação como essa. Agora, um outro aspecto que eu considero importante para a gente refletir é compreender no funcionamento do engajamento a uma determinada causa, compreender o funcionamento da adesão, como que nós vamos trabalhar na sociedade em lugares onde existem salvadores, existem líderes, né, milagrosos, existem os heróis. Como que nós podemos trabalhar com as pessoas que estão nesse processo de engajamento, de uma militância mais séria mesmo, mais sem crítica, nem pensamento? É por aí que a gente tem que começar a refletir qual é o nosso papel, no sentido de não reforçar uma certa alienação, mas de ajudar a discussão, ajudar a que a crítica seja feita. Nesse sentido, algumas pesquisas vêm sendo realizadas lá no Departamento de Psicologia da UFMG. Eu não conheço, certamente, de outros lugares também, mas eu vou falar, né, dessas que eu estou mais diretamente ligadas. Tentando compreender esse processo, compreender, as pesquisas visam compreender uma dada realidade social a partir das pessoas que estão vivendo essa dada realidade e tentando compreender os engajamentos que essas pessoas vêm tendo ao longo de suas vidas, que as faz ter esse ou aquele comportamento, aceitar ou não aceitar determinadas normas, e estar ou não mobilizadas, né, num papel mais transformador, numa situação mais transformadora das relações. Eu trabalhei durante um certo tempo com dirigentes políticos que construíram uma trajetória dentro do militantismo, onde, através das suas histórias de vida, nós fomos percebendo qual o papel do engajamento, qual o papel da militância, primeiro como que eles começaram uma história militante e as consequências desse militantismo nas suas vidas pessoais e nas suas relações sociais e no universo mesmo onde eles estavam, né, na política. E foi um trabalho muito interessante, porque ficou cada vez mais claro, mais evidente o papel da ilusão, o funcionamento da ilusão, no sentido muitas vezes necessário, mas muitas vezes também no sentido mortífero, onde eles adoecem, onde eles entram num quadro mesmo de depressão, por não darem conta quando a ilusão se desfaz. Aí é um problema sério também encontrado. E entra no campo da psicologia, de ajudar essas pessoas a compreenderem o que acontece com elas quando elas estão envolvidas, engajadas numa causa e quando essa causa falha. Né? A desilusão, vamos usar essa palavra mesmo para ficar mais claro, quando a desilusão chega também, essa crise, né, que muitas pessoas entram por causa da desilusão, para onde é que vai levá-las? O adoecimento, né, que muitas vezes isso daí pode trazer. Mas o Carlos agora já me falou que já está terminando e depois a gente volta lá nos debates. Muito obrigada.
boa noite. Eu também agradeço o convite de estar aqui nessa mesa. Trazendo as pessoas que a gente conhece, algumas ainda não, mas enfim, né? Somos todos colegas para discutir esse tema. A primeira coisa que eu queria observar é o seguinte: bom, Vanessa já falou tudo. Deixa eu falar. Que o Milton fez essa introdução falando da quase imperiosidade de uma psicologia engajada, militante, etc. Né? E a nossa fala é uma fala que não é a fala do militante, né? É uma fala analítica, crítica, né? Nós não estamos aqui no lugar do militante, nós estamos refletindo sobre a questão da militância. Então, no caso nosso aqui, nós estamos fazendo essa tomada de distância desse lugar, né? Não quer dizer que a gente tem uma fala, por isso mesmo, anti-militante, né? Só para que isso fique bem claro, né? Bom, sobre a questão da militância, acho que tem algumas coisas mais ou menos óbvias ou quase universais, né? A questão da militância está ligada ao quê? Revolução, mudança, a história, né? A um projeto, né? Relativo a um novo mundo, né? Um novo futuro. Ele está baseado em ações sociais, ações racionais, mas também ações afetivas, como a Vanessa falou, né? Essa ideia de militância ligada à Revolução, historicamente, talvez tenha parecido com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o terreno onde essa expressão nasceu como um conceito relacionado a esse entrelaçamento de determinadas práticas visando, né, a sociedade e o Estado como um todo. Né? Esse corte na trama do tempo, né, e para instaurar uma nova ordem. Então, uma espécie de reorganização, nova maneira de contar e fazer a história. Né? Também é um novo discurso, né? O militante pretende, né, ter um discurso originário, né, das origens. Né? Ele se a gente falar um pouco assim, no aspecto da radicalidade do militante, né? O militante ele se coloca quase naquela posição, né? do sacerdote, do mártir, né? Daquele que quer, né? Tem uma certa pomposidade nesse lugar que ele ocupa, né? De responsabilidade social, de querer, vamos dizer assim, levar a história para o seu verdadeiro reino, para o seu verdadeiro rumo, né? O militante, ele quer, ou ele trabalha com mecanismos criadores, restauradores, instituintes, né? Essa ação dele é uma ação de produção de sentidos novos, né? Tem toda essa questão da militância ligada a uma ideologia, essa fetichização do futuro, né? Enfim, tem todos esses lados, e de um lado nós temos que pensar assim, a militância é absolutamente necessária, né? Com esse aspecto da ilusão, mas é uma ilusão absolutamente necessária, sem a qual não haveria, né, transformação, não haveria mudança histórica, né? Ela é justamente um sinal de inconformismo com uma situação, né, social, política, etc., que, enfim, clama por mudanças, né? Então, de um lado, você acha que é bem claro e é importante que a gente coloque a militância como esse lugar do fazer história, né? E das mudanças históricas, das novas, desse lugar instituinte, né? Em busca disso que a gente pode chamar de um outro mundo, né? Em termos desses princípios gerais que
inaugura modernidade, talvez, né? Com toda a ambiguidade de liberdade, igualdade, fraternidade, etc. Talvez seja importante a gente fazer aquela distinção clássica entre revolução e reforma, né? A militância revolucionária, ela quer realmente, né, revolver uma ordem para instaurar uma outra, né? Diferente de uma reforma que quer fazer algumas aparas sem contestar, né, a ordem vigente. Né? A militância, ela tem a ver essencialmente com a questão do poder, né? Ela é, a Vanessa falou da ilusão religiosa, né? Mas eu acho que a gente pode pensar que a ilusão religiosa banha todas as militâncias, mas da mesma forma também toda militância, seja ela religiosa, política propriamente dita, né, e em outros campos, né, elas têm a ver essencialmente com a questão do poder. Nós poderíamos falar então de o que acompanha esses aspectos da ilusão. De um lado a ilusão necessária e de outro lado os riscos, né, que estão inerentes à militância. Ao mesmo tempo que ela é necessária, ela tem todos os riscos e armadilhas inerentes a ela, né? Geralmente ela nasce como um discurso minoritário que quer se tornar maioria, né? Tem esses aspectos que a Vanessa citou do riqueza de ilusão, de idealização, de crença no próprio projeto, né? A sua verdade passa a ser a verdade absoluta. Então, nesse sentido, é muito fácil, né, o militante, no singular ou no coletivo, né, se tornar intolerante, intransigente, fanático, né, não saber conviver com a alteridade de um outro discurso, né, e confundir até assim as questões pessoais, né, que ele racionaliza como se fossem questões da causa que está aí, né, pela qual ele está militando, etc. Né? Enfim, uma outra distinção que a gente poderia fazer seria essa militância no sentido macro, né? Se a gente pensar nas militâncias socialistas, anarquistas, leninistas, trotskistas, mesmo as de direita, fascistas, né, etc, etc, mas que tomam como referência, né, um novo modelo global, né, do Estado. E as militâncias no nível, vamos dizer, micro, que onde a referência imediata não é o Estado como um todo, embora uma não possa estar desligada da outra. Digamos, militância estudantil, militância ecológica, relativa a gênero, a sexo, a etnias, a minorias, etc, etc, né? São militâncias que têm a ver também com a questão política, social, com os direitos fundamentais, talvez, né, dos grupos que têm, inclusive, o direito à diferença, né, apesar do mote da igualdade, né? E a gente pode até falar de militâncias sem causa, né? Sem uma causa política, sem uma ilusão, né? Sem uma promessa de alguma mudança, né? E essas talvez sejam mais típicas, sei lá, dos nossos tempos, né? Nem diria que é coisa de pós-modernidade, não, que fica meio difícil discutir isso, mas fala-se muitas até no herói sem causa, né? No militante sem causa também. Eu não sei se vou ser infeliz, né, para falar aqui, mas nós temos discussão, mas os militantes de torcida de time de futebol, né? Fica uma coisa assim é claro que tem uma coisa de a identificação com o seu grupo, um grupo de pertencimento, etc, etc, mas a que vai levar essa militância? A gente pode citar várias outras, né, que no fundo a gente pergunta, né, tem alguma coisa de
congregar as pessoas, né, de inflamar as pessoas, né, de emocionar, de fazer com que elas se, né, deem, né, a vida, o sangue, a alma, etc. Mas para quê? Né? Então eu pensaria um pouco nessa militância sem causa. Né? Agora, de qualquer jeito, eu pensaria assim, que talvez os grandes modelos, os grandes paradigmas da militância são justamente a militância política, a militância religiosa, né? E essas duas são muito fáceis de gerar, né? Intolerâncias e fanatismos, né? Que são bastante maniqueístas, né? Dividem o mundo em o bem e o mal, nós somos do bem, os outros somos do mal. Né? E eu não deixaria, né, para justamente cair no nosso terreno aqui, né, que o nosso tema que é militância ligada à psicologia, lembrar também que às vezes no próprio campo da ciência, das teorias, existem certas militâncias, né? Certas correntes teóricas têm o seu Deus, o seu guru, a sua verdade, né? Nós vemos isso ao longo do nosso trajeto na psicologia, por exemplo, né? Que aparecem os grupos militantes que querem, né, que a sua verdade, a sua doutrina, a sua teoria, os grandes nomes, né, os grandes fundadores da sua teoria, eles imperem. Né? Isso que nós podemos falar de a coisa é cíclica, dependendo, né, de país, né, de linhas, de correntes, etc, etc. Né? Nós conhecemos bem os exemplos aqui que nos servem. Agora, para entrar na questão da psicologia como um todo, da questão que eu queria focalizar mais, eu vou me apegar a um capítulo final desse livro do André Levy, Ciências Clínicas e Organizações Sociais, que ele faz no capítulo final que ele intitula Psicologia e Democracia, Psicossociologia e Democracia. Ele vai fazer uma distinção interessante entre militantismo, né? Ele vai falar desses equívocos do militantismo, né? E vai fazer uma diferença entre militantismo e engajamento. Digamos que o que nós já falamos aqui sobre as armadilhas de um certo militantismo, né? Ter a sua verdade como valor absoluto, né? Escondendo as contradições internas que a sua militância implica, né? Quer legitimar todas as suas práticas em nome dessa verdade e às vezes até fazer da ciência, né, essa verdade absoluta, né? O militantismo, ele até coloca como exemplo histórico clássico, né, o caso do comunismo científico, em que a gente tem que distinguir, né, das teorias científicas, né, marxistas, por exemplo, que é diferente daquele uso, né, estratégico e político da teoria e da ideologia marxista, né, porque ela tem de ideológico. Né. Ele fala de um plano menos radical, da importância, por exemplo, da militância, né, nos vários movimentos que perpassam as ciências humanas e sociais, né, por exemplo, a análise institucional, a antipsiquiatria, né, nos anos 60, a contracultura, tudo isso que no plano das ciências humanas e sociais passa, né, talvez influenciado pelo trotskismo de um lado, pelas utopias libertárias de inspiração anarquista, comunitária ou anti-autoritária, né, que nós vivemos, né, do maio de 68 passa por aí também, etc. Mas, mesmo que não tenha essa radicalidade de um certo fanatismo, né, passa por algumas armadilhas, né, a coisa dos anos 60, 70, típico da contracultura, né, era
uma crítica radical a toda a ordem instituída, a toda a proibição, toda a regra, toda a autoridade, né? Tudo era identificado como repressão, né? Como restrição da liberdade, né? O famoso é proibido proibir, né? De qualquer jeito, esse militantismo e esse movimento e as formulações teóricas implicadas com ele, né, tinham muito a ver com justamente novas fórmulas de vínculo social, né? Principalmente o que vem aproveitando-se nessa força inovadora da expressão coletiva mais ou menos espontânea, né? De qualquer jeito, não dá para identificar, né? Isso ele faz essa distinção e eu acho que é interessante identificar uma disciplina científica, né, com um projeto político. Uma disciplina científica, uma pesquisa científica é uma coisa, um projeto político é outra. Agora, de qualquer jeito, o fato de fazer essa distinção não quer dizer que o seu engajamento científico de pesquisador, né, ele desqualifica o projeto político. Justamente a partir dessa distância que você pode tomar, né, você pode qualificar, digamos assim, ou analisar ou contribuir para um projeto político. Tem uma outra coisa também que talvez seja importante a gente pensar, né? O pesquisador, ou aquele prático, né? Nós que praticamos, né? Seja na clínica, seja em qualquer instituição que a gente trabalha, na educação, etc., né? Talvez a gente tenha que distinguir justamente aquele militante que tem uma verdade e ele quer impor sua verdade, né? O militante, enquanto ele milita, ele tem que fazer passar a sua verdade, né? No nosso caso, essa pelo menos é uma posição, né? O nosso lugar não é de impor alguma verdade ou alguma conduta, né? Nesse caso, mesmo com o espírito militante de um pesquisador, de um interventor, aquele que intervém clinicamente, institucionalmente, etc., engajado, ele tem que ter essa abstinência, né, de impor sua própria verdade. O seu lugar de escuta é muito mais importante e talvez aí esteja uma distinção também, uma subdistinção importante, que é você não ser aquele que impõe sua verdade, porque quando você está junto a algum sujeito, a um grupo de sujeitos, a partir de uma demanda, né, você vai produzir com eles um sentido, uma verdade, mas que vem deles, não vem de você, né? Então aí tem uma diferença muito grande. Embora, nesse sentido do engajamento, tem alguma coisa, vamos dizer assim, nas entrevistas que você pode passar como alguém que anima um projeto, né? Um projeto político, um projeto de cidadania, etc., etc., né? Eu acho que tem essas diferenças aí que talvez a gente possa discutir um pouco, né, sobre elas. E, enfim, a própria ideia de desconstrução, né, que todo militante tem que ter, mas o cientista e o analista também tem que ter, né, a ideia de desconstrução, ela não é sinônimo de destruição, né? Ela é justamente, enquanto ela é crítica, analítica, ela é alguma coisa de uma instrução, de uma reconstrução, talvez até de uma volta a algo que o que atualmente está instituído ou constituído finge ignorar, né? Bom, tem várias outras questões que eu fui saltando aqui para ter mais tempo para a gente conversar, mas eu acho que eu queria fixar nisso, né? A distinção entre o projeto político e o projeto científico, né? O lugar um pouco ambíguo que a gente tem que ocupar, né? O lugar nosso enquanto cientista, pesquisador ou enquanto clínico, ele nunca é neutro, né? E nós podemos fazer uma militância para um lado ou para o outro, né? E, enfim,
Bom, vamos conversar. Acho que é melhor assim que as coisas estão aqui vão saindo a partir das questões que vocês colocaram. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Zé Nilton. Nós vamos abrir agora para o debate. A gente poderia estar fazendo no formato de, inicialmente, perguntas individuais, e, caso necessário, nós formamos em blocos de 3 perguntas, e a gente passa primeiro para quem for direcionado e depois, se o outro quiser também responder, vamos deixar em aberto. Nós temos um microfone e gostaria de pedir que as pessoas que quiserem colocar alguma questão, levante a mão que nós vamos passar o microfone para que seja registrado na gravação. Bom, eu sou Paula, sou conselheira, e escutar isso é muito instigante porque a gente pensa enquanto psicólogo de utilizar de todo esse conhecimento, inclusive acerca da ilusão, dos conceitos de ideal de eu, de ideal, da identificação, enfim, todos esses conceitos que nos impediria, por exemplo, de cair no equívoco que outras pessoas caem quando militam, porque aí a gente estaria vacinado por um conhecimento que nos impediria ou que nos apontaria para um significante mestre que nos possibilitaria levantar da cama toda manhã, acreditando vamos dizer, na validade da nossa existência, mas acreditando a si mesmo de que a gente não estaria iludido o suficiente para ser considerado um alienado, assim, como as galeras lá, que torcem sem uma causa. Aí eu fico pensando se a gente, conhecendo o ser humano e sabendo que a militância, como outras atividades, são intrínsecas ao processo civilizatório, até porque nós somos seres pulsionais e que temos aí a vida e a morte, eu fico pensando se existe saída para nós. Por quê? A gente vê, você não destrinchou, mas a gente vê, por exemplo, nas instituições psicanalíticas, por exemplo, que teorizaram uma saída a partir da proposição de 9 de outubro, por exemplo, de Lacan, e incorrem nesse equívoco, das dissidências, das militâncias, de terem os seus falos teóricos, cada um com um. Então, a minha pergunta é, que saída temos nós, que somos psicólogos e detemos esse conhecimento, até porque às vezes a gente fica com essa ilusão de que haja teoria e ideologia, que a gente possa fazer essa separação. Eu me lembro de um texto do Althusser dizendo da ideologia, assim, que sempre foi vista como uma ilusão mesmo, um recorte de ilusão, essa coisa do dogmatismo, do totalitarismo, enfim. Eu queria saber como que a gente, como ser humano, embora psicólogos, a gente está submetido aos mesmos processos de servidão e de fascínio, em relação a um significante que nos mobiliza. Que saída a gente tem para a gente, de repente, pensar, não, esse significante é melhor, é mais bacana do que o outro, sem incorrer nessa ilusão, assim, estarmos imunes um pouco da ilusão. Doce ilusão, achar que temos saída. Agora, o que eu penso sempre é que a vacina, se é que ela pode existir, é o real, é o concreto. Se você não se afasta do real, do concreto cotidiano, das relações de trabalho, das relações sociais, aí você consegue não cair vamos dizer assim,
em delírios mesmo, em abstrações, em fantasias, e correr mesmo em outras ilusões sem perceber o que está te acontecendo. Ou seja, é quando a gente se afasta do real, do concreto, das relações cotidianas, que o risco é maior. O conhecimento, é claro que ajuda sempre, mas não é suficiente quando esse conhecimento é separado da realidade. Aí ele pode, nós somos vulneráveis como qualquer outro ser às ilusões mesmo. Eu acho que pensando a partir disso, nós somos seres pulsionais, né? Enquanto seres pulsionais, essa pessoa, esse impulso, né? Essa força interna aí, ela tem que sair de alguma maneira, né? Através de um investimento. Se não tiver investimento, né? Morremos, né? Ou desesperamos, etc. Ou seja, uma coisa fundamental desse investimento é localizar, né, sobre uma ação que dê sentido para nós. Agora, esse sentido também, ele é múltiplo, ele não é único, não é universal, não é pré-dado, né? Cada um vai construir o seu, e tem muitos, né? Pode ter o da torcida de futebol, pode ter o do militante político, do mártir religioso, de quem quer fazer uma revolução estética, qualquer coisa assim. Então, é até uma das questões da militância clássica, né? Ela achar que só o sentido que ela tem, que é o bom sentido da vida, do mundo, etc. Seja o político, o religioso, o científico, o estético, o ecológico, etc. Né? Agora, eu acho que é aquele negócio, você ter um pé dentro e um pé fora, né? Eu tenho que me iludir com alguma coisa, tem que dar um sentido, né, à minha ação, sabendo que esse absoluto que ele me promete não é absoluto, né? Acho que no fundo tem que entrar em alguma coisa de um certo, até de um certo estoicismo, né? Eu iria por aí, mas o estar apaixonado por alguma coisa, estar necessariamente, né, banhado por uma ilusão, eu acho que é muito melhor do que não ter nada, né? Embora sabendo que, se a gente for pensar um pouco, morrer, o Senhor absoluto é a morte, né? Mas eu acho que é muito melhor você viver uma ilusão que possa fazer alguma coisa em função de um mundo mais justo, por exemplo, né, do que nada, do que não fazer nada. Fazer então o bloco de 3 perguntas, né? Eu tenho pensado muito nessa Copa do Mundo que passou aí, a Vanessa até trouxe, e eu achei que foi uma experiência muito bonita que o povo brasileiro passou, e eu fico pensando, se isso não foi um engajamento mesmo, aí você está até falando sobre isso, Vanessa, eu acho que foi, porque foi todo mundo assim, envolvido numa mesma causa. Aí o pessoal fala assim, mas agora passou a Copa do Mundo, isso foi muito bonito, a bandeira do Brasil estava lá, nunca vi tantas vezes a bandeira do Brasil como eu vi nesses dias agora, mas agora passou a Copa do Mundo e as coisas voltam ao normal. E aí eu fico pensando se essa experiência, que eu acho que é uma experiência muito forte de engajamento, ela não pode influenciar até para você ter um engajamento em outras questões sociais, que a gente está acostumado a ver falarem que o povo brasileiro está alienado, que o povo brasileiro não se engaja, não discute. Será que essa experiência não pode dar um pouco de fruto assim, positivo para engajamento de uma causa maior? Meu nome é Marta, eu sou psicóloga e conselheira e sou militante, né? Militante do movimento antimanicomial, né? Um movimento construído a partir do impensável, do improvável, né? Então, eu queria colocar o seguinte:
eu acho que o engajamento da gente é a busca de um sentido, né? Um sentido para a vida da gente, para a construção do que a gente acredita ser uma sociedade mais justa, né? Com diferenças, mas com igualdade de oportunidades, né? Eu acho que quando se fala de igualdade é isso, né? Que não se tem. E eu fico me perguntando que uma questão seguinte, eu acho que um profissional, como seja psicólogo ou qualquer outro, deveria ter sempre esse espírito, vamos dizer, essa crítica permanente sobre o que ele faz, né? Mas ele sempre vai cair numa escolha, não é verdade? Porque se ele se colocar, né, num certo distanciamento e não fizer uma escolha, ele estará ainda assim fazendo uma escolha, né? Porque isso é eu acho que uma ilusão pensar que a gente tem esse despojamento e de não estar sendo, vamos dizer assim, guiado pelas teorias que a gente estuda, pelo conhecimento que a gente acredita, que elas não têm o componente político e de poder e de ideológico. Tá? Eu acho que isso é uma grande ilusão. Então eu fico pensando nisso, né? Sempre nós vamos estar caminhando para uma escolha, né? Eu acho que é uma coisa que tem que estar muito clara, acho que deveria estar muito clara para os profissionais, não só para os psicólogos. Agora, uma outra coisa que tem me chamado muita atenção, que ela falou, né, talvez uma crítica que se tenha feito à esquerda, né, de um dogmatismo que leva ao autoritarismo, que eu tendo a concordar com isso, mas que hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo exatamente o peso do autoritarismo, né? Quando as pessoas pensam que estão no mundo globalizado e que as relações de distribuição e de livre comércio e de trocas estão sendo feitas, nós temos um presidente chamado George W. Bush que chega e impõe, sem discussão, sem negociação, exatamente o que ele quer. E o mundo se curva a isso. Então, eu acho que quando isso está colocado, as pessoas, né, dos países, a sociedade, têm que se perguntar, né, em que elas têm que se apegar para reverter uma situação. Eu acho que o que nós estamos crescendo é disso, de ter ideologias, de ter objetivos, de ter sentido de vida, porque o discurso de que isso levava a um dogmatismo, eu sei disso, eu acho que isso acontece, também nos levou a um vazio de sentido, mas um vazio ilusório, porque tem gente que está ditando sobre nós as normas, as regras, inclusive de viver. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Queria ver se eu deixar fazer a quarta pergunta, que eu vai na mesma linha. Para a gente não perder, senão a gente perde a primeira. Meu nome é Francisca, sou militante, né, não partidária, mas militante nas causas sociais. E eu fico questionando mesmo o papel do psicólogo nesse lugar de militante. Né, porque eu vou te falar muito de perto da militância dentro da UFMG. Né, que é uma militância por uma causa. Né, seja ela, cada um tem a sua maneira de ver a causa. Né, mas às vezes até pessoal, não pública, do coletivo, mas eu sinto uma distância muito grande, todos os profissionais de psicologia, nessas lutas sociais. Tem bastante pessoas envolvidas, mas ainda acho que há muito pouco. E uma das coisas que eu vejo muito, e muito de perto eu sinto isso, é a dificuldade que tanto os docentes, como os estudantes, como os técnicos administrativos da UFMG,
tem, quando se deflagra uma greve ou qualquer maneira de manifestação, a resistência da papiche, no sentido de aceitar a penetração de discussões dentro do setor, né? Porque é um lugar, é uma escola que forma os profissionais, né? Que tem também a sua ideologia, porque a ilusão nossa, enquanto psicólogo, que nós vamos salvar a pátria, né? Também é uma ilusão, porque nós não temos resposta nenhuma para os nossos clientes. A resposta é dele. E às vezes nós achamos que nós vamos dar. Mas e no coletivo? Como é que é o papel do psicólogo nas lutas sociais mesmo? Porque é muito cômodo para nós ficar no consultório. Lá atrás, você deitadinho, o cliente deitado lá no sofá, nós na cadeira, tranquilinho, para ele nem nos ver. Então eu fico pensando mesmo, como que é o papel do psicólogo? Porque o que eu tenho visto é muito longe daquilo que se prega. Né? Porque eu acho que é o papel do cidadão. E qualquer papel mesmo é uma política. Então tem aqueles que são mais secretários, mas eles estão acreditando na política que eles estão fazendo. E eu fico perguntando o que é mais sectarismo que seja papiche. Eu queria que você, como da papiche, você respondesse isso aí. Meu nome é Lúcia Aquino, sou conselheira. Eu fiquei pensando naquela questão que o professor Zé Nilton colocou, a respeito dessa distância entre a militância e a pesquisa. E me lembro que eu estou lendo um livro do Darcy Ribeiro essa semana, chama-se Confissões, em que o Darcy relata isso. Ele era militante, ativíssimo do Partido Comunista, e o esforço que ele teve que fazer em se isentar para a pesquisa. Por outro lado, a gente sabe que não existe pesquisa e ciência ingênua, né? E eu estava lendo também hoje um texto, o que eu quero chegar é o seguinte: de acordo com a sua proposta ideológica, com a sua proposta política, você dá um caminho diferente à sua proposta científica. Hoje eu estava lendo um texto muitíssimo interessante sobre economia solidária. E eu vejo que muitos teóricos, muitos estudiosos, eles encontram saídas novas para os nossos problemas, e é isso que faz a diferença. Então, o que eu quero é que vocês me ajudem a juntar essa questão da militância com a produção científica de cada um. Que eu acho que faz uma diferença, tem esforços assim, em buscar parâmetros diferentes para analisar situações e fazer propostas diferentes. Um exemplo, por exemplo, que eu vejo que também me dá um exemplo disso, são questões relacionadas às propostas de Agenda 21, em que se busca alternativas mais solidárias e críticas com relação à realidade, buscando propostas científicas que têm respostas diferenciadas para a realidade. Então era isso que eu queria. Eu vou começar por aí, depois você entra com a parte disso, né? Eu só queria lembrar o seguinte: vamos pensar o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais, né? Eles têm uma linha atual bem marcada em termos de uma inserção social, de uma militância mesmo. Eu não cheguei a elaborar isso completamente, mas o Conselho e os conselhos do Conselho Federal, eles têm uma função social, política, tão inseridos na sociedade e bem marcada, né, por uma mudança social. Eu diria que nesse momento eles não estão fazendo ciência, não, né? Nem estão rejeitando a ciência também, não, né? Mas os pontos estão muito próximos. Vamos pensar, né, nos eventos de psicologia atual. A gente está vendo assim, que os eventos, né, as propostas novas, né, de uma psicologia, que eu diria, né, a gente até não precisa fazer distinção entre uma militante engajada. Eu só diria assim, que o militante, no sentido radical do termo, ele é dogmático.
né? Eu acho que nós, enquanto cientistas, não podemos ser dogmáticos, nós não deixamos de ser cientistas, mas engajados sim. E justamente as nossas propostas, as nossas contribuições científicas, elas podem ter, né, contribuições fundamentais, né? Se não fossem os economistas, né, para pensar, por exemplo, o Fórum Social Mundial, né, ou todas as ciências, né, humanas, sociais e biológicas, etc, etc. Tem lugar para elas todas. Como a gente pode pensar também que a psicologia, vamos pensar, por exemplo, a psicanálise, né, se ela tem um fundo altamente libertário, né, por isso se faz tanta aproximação, por exemplo, entre Freud, Nietzsche, Marx, né, o uso da psicanálise com algumas teses que são altamente revolucionárias, elas podem ficar restritas a uma coisinha assim de um mundozinho muito vida privada, de classe média, etc., né, que é um uso não engajado nesse sentido que nós estamos falando, né. Então, talvez vocês possam me ajudar a refletir nesse lugar do conselho, que o conselho, né, ele não é uma universidade, não é uma faculdade, é uma instituição que tem um lugar social com um projeto político marcado, né? O que não quer dizer anti-ciência nem contra-ciência, né? Eu acho que tem os vínculos, as amarrações que são absolutamente factíveis, né? Segunda coisa, que é responder para o Marcelo, né? Eu acho que esse entusiasmo da torcida, né, com a Copa do Mundo, né, é alguma coisa muito importante em termos de essa identificação com os nossos heróis nacionais. A gente, né, goza, né, com o feito deles, né, com a força deles, com tudo que eles fizeram, mas eu não acho que isso é engajamento, né? É uma emoção momentânea, essa identificação que faz bem, né? Não vamos falar que futebol é óbvio para o povo, não, faz bem para nós todos, né? Agora, existe ao mesmo tempo um uso, uma exploração política ou alienante, né, dessa emoção coletiva, né? Só pensar o que a Rede Globo fez esses dias aí, né? Enfim, esquece que o Brasil está aí caindo e não tem mais nada. Então eu acho que é diferente de uma direta já. A emoção da direta já, por exemplo, ou mesmo até, né, do impeachment de Collor, etc., que são emoções coletivas, né, mas que tem um projeto político motivo nelas, né? Bom, vai, a gente vai. Eu ia falar para o Marcelo exatamente isso. O problema é o uso que se faz. Essa emoção que toma conta, ela pode ser mobilizadora e pode gerar alguma identificação, por exemplo, com as palavras lá do Filipão, da amizade, da fraternidade lá entre os irmãos lá do time, quem sabe que é assim que os problemas do Brasil vão ser resolvidos. E outro dia eu estava vendo no jornal também, não sei o que, a cidade fica em paz, né? No jogo da Alemanha, a cidade fica em paz. Mas é uma emoção muito forte que é utilizada, né? Esse é o grande problema, que é o uso que é feito nesses momentos, que são mobilizadores, mas são também fugazes, né? Acabou a Copa e aí, né? Os aficionados agora é Copa dos Campeões, depois brasileiro, né? Continua envolvido lá no futebolzinho e pronto, mas realmente não dá para confundir com um militantismo, né? A paixão pelo futebol. Está no âmbito das afetividades, está no âmbito das emoções, da grande emoção coletiva que toma conta, a gente pode compreender sim, mas é perigoso, né? Tem que ficar muito atento ao uso que é feito. Eu não entendi muito a pergunta da senhora sobre a Fabrício. A Fabrício é um caso muito sério. Eu não entendi. Não é sobre a escola. Aqui, ó, gravação para...
A senhora estava dizendo inicialmente sobre a distância dos psicólogos das lutas sociais, né? Qual seria então o papel, não de todos, mas de alguns, mas eu não compreendi muito como é que entrou a Fafiche. Porque a Fafiche, ela é formadora do profissional, né? Ela forma o profissional, né? E eu sinto essa área da psicologia, estou citando a Fafiche também, assim, não muito engajada na questão política mesmo, né? Não é partidária não, porque toda a nossa ação é política, né? Das causas sociais. Porque eu citei a OMG como exemplo, porque assim, sempre tem reivindicações ocorrendo em todos os segmentos, né? E eu sinto assim, os psicólogos também que trabalham nessa área, muito distante. Eu não sinto engajamento nessa. Não quer dizer que eles têm que aceitar tudo que propõem, não. Mas é uma distância, eu sinto essa distância. E sinto a distância também, assim, uma resistência, né, dos profissionais, da direção da Fafiche, quando se instaura qualquer movimento político dentro da UFMG. Porque o que é da UFMG não deixa de ser político, social, né, porque sempre tem uma causa justa, né, ter de salários, condições de estudo, né, bolsas gratuitas para quem não pode pagar, é um trabalho político. Né? Então é isso que eu estava perguntando para você. Não no sentido da instituição Fafiche de um modo geral. Bom, vou tentar responder falando especialmente do curso de psicologia, que é onde eu conheço. Os outros cursos eu não saberia dizer a formação como que se passa, mas tem havido uma mudança muito grande, especialmente nos últimos anos, na formação dos psicólogos. Eu costumo explicar com os meus alunos quando eles fazem algum comentário de atuação de colegas nossos que não foram assim, atuações muito elogiosas, eu costumo brincar e falar, mas não foram nossos alunos. Porque está mudando muito a formação no sentido de levar para a sala de aula, para os psicólogos que estão ali sendo formados, uma discussão política do seu lugar, do seu papel, da sua intervenção, como que deveria ser. Então eu acredito que essa mudança ela é muito positiva para exatamente formar psicólogos já com uma preocupação social, já com uma vontade, pelo menos, de estar inserido em movimentos sociais, nas lutas sociais, nas lutas populares. E a gente tem visto atualmente, o que eu ia também dizer quando eu estava falando das pesquisas, né, psicólogos, tanto da graduação quanto da pós, fazendo pesquisa e engajados, no sentido de apaixonados e preocupados e envolvidos mesmo, sem nenhuma neutralidade, muito pelo contrário, nas lutas sociais. Então, trabalhando com a MST, trabalhando com o movimento negro, trabalhando nas favelas, trabalhando nas comunidades, trabalhando com a egressa de penitenciária, e mesmo dentro das organizações de trabalho, uma causa, né, que eu considero mesmo causa, no sentido de transformar as relações de trabalho, de fazer alguma intervenção, de promover alguma intervenção no ambiente de trabalho, na organização, nas relações, e esses alunos que estão sendo formados têm se envolvido de tal forma, têm se apaixonado de tal forma por essa causa que a gente está chamando de causa do lugar do psicólogo nas lutas sociais populares, que é por isso que eu acho que está mudando e que esse papel está ficando mais claramente definido. E nós temos visto as intervenções cada vez mais bem-sucedidas, cada vez é maior o número de psicólogos em lugares onde não se pensava que psicólogo poderia estar atuando. Ele está fazendo um trabalho, né, o curso de psicologia, nós estamos buscando fazer um trabalho interdisciplinar, alunos nossos que fazem matérias na sociologia, na política, na engenharia de produção, no sentido de dar uma formação mais ampla, mais geral, e trazer sempre a crítica, o questionamento, não perder o contato com a realidade de jeito nenhum, sempre em cima, né, respaldado nas situações concretas de trabalho e de convivência. Então, por aí, eu acho que o curso de psicologia da Fafiche tem mudado. Agora, sobre posições sectárias, né, que sempre houveram, posições conservadoras, né, determinados cursos que eram vanguarda até
um certo tempo, a gente vê em determinados movimentos adotando posições extremamente conservadoras, que parecem incompreensível, mas não todos, né? Mas alguns professores de determinados cursos que antes eram vanguardas, hoje são conservadores, e outros que estão disputando na luta, né? Na crença mesmo, no mundo melhor e atuando. Não sei se eu respondi é bom lembrar também que o mestrado da psicologia optou por ser da psicologia social, não é? Isso também indica alguma coisa. Há 10 anos que ele tem produzido pesquisa nessa linha, né? Das pessoas dentro de políticas públicas, dentro de trabalhos na comunidade. Então, isso também aponta para uma diferença. Uma diferença enorme, sem dúvida. E as linhas de pesquisa que estão sendo consolidadas agora, todas têm uma preocupação político-social assim, transformadora mesmo muito grande. São novas linhas, né? Professores que estão chegando com esse lugar mais bem definido e investindo muito, né, nesse lugar. Agora, tinha mais uma coisa que eu queria dizer que eu esqueci. Mas eu acho que é sobre essa diferença do pesquisador, do teórico, né, e do militante. Eu acho que às vezes mistura muito, que a gente não consegue separar muito não. Em determinados momentos da pesquisa, a gente está tão engajado, está tão absorvido ali, está militando tanto, e junto com os alunos, e quando você, né, percebe, às vezes está fazendo discurso, está brigando, batalhando, os papéis se misturam e muitas vezes, né, em muitos lugares mesmo, a gente acaba não sabendo o limite, assim, parece que não existe bem o limite do profissional, pesquisador, professor e tal, e o militante. Às vezes entra até numa simbiose mesmo, uma coisa assim bem... que é bom, que eu acho ótimo, não tem nada contra, não. Porque essa neutralidade, isso aí nós já sabemos que não existe mesmo, né? Não faz sentido continuar insistindo nessa tecla da neutralidade da ciência, da neutralidade da pesquisa, do papel né, do pesquisador como não sendo sujeito, afetado pelas práticas, pelas suas crenças. É tudo muito misturado mesmo, e eu acho isso muito saudável, que seja assim. E acho que não existe neutralidade, né? É bobagem pensar isso, né? Agora, de qualquer jeito, acho importante ficar com a distinção entre a possível, no caso radical, da cegueira ou do dogmatismo militante e da instituição. Não estamos falando de dogmatismo de jeito nenhum, né? É o militantismo no sentido do engajamento, da crença, da ilusão que aquilo ali aqui é o bom, que vai transformar, que vai dar certo, que eu vou conseguir. Como canalizar a sua atividade científica, né? E aqui que ela vai ser. Eu acho que isso aí é fundamental. E nisso aí tem o engajamento. Agora, é claro que tem os teóricos lá, tem os intelectuais que militam dogmaticamente, né, a sua única verdade, né, aquilo que ele diz é que é o verdadeiro, e tudo que é falado que contraria ou que é diferente não vale nada. Isso aí a gente também convive, né, Zé? Com muita gente que tem essa... E até assim, de certa maneira, os cursos de psicologia, os currículos ficaram meio restritos, né? Muitos autores, disciplinas, atualmente os alunos não conhecem mais, porque não se estuda mais. Né? Houve uma certa hegemonia de algumas, né, correntes, né, que, de certa maneira, entra por lado de um certo dogmatismo, pega esse pluralismo, né, da universidade como universalidade. O Milton está inscrito. Eu fiquei até do lado. Bem, acho que o que eu vou dizer fica apropriado, porque tanto o Zé Nilton quanto a Vanessa estudaram fora do país, e fico pensando, não sei se gostaria de ouvir de vocês, se isso faz sentido pensar assim, que a ciência, o saber, que ele além de histórico,
ele é geográfico, ele é espacial, ele depende dele. Eu vou falando isso e vou me lembrando aqui do Jô Soares dizendo numa conferência dele, dizendo que ele nunca viveu nos países da África, mas ele viveu em alguns países e ele não encontrou parâmetros no mundo. Ele falava de corrupção, e teve corrupção, ele não encontrou parâmetros no mundo. Nesse sentido, eu estou querendo falar que eu penso que atuar, intervir, pensar nesse país, e é por isso que eu vou falar, nesse país, usa essa expressão, talvez tenha marque alguma, pode haver um diferencial, assim, isso me faz lembrar uma frase que João de Freire cita, de Hannah Arendt, que ela diz que é difícil guardar a prudência intelectual quando se tem a miséria a metros de distância. Na medida que você dá conta, percorre a cidade que você mora, o seu local de trabalho, você está inserido ao mesmo tempo que você é estudante, você atua no serviço público, no atendimento ao público. Eu fico pensando com a Hannah Arendt essa dificuldade de guardar prudência intelectual, sabe? Eu queria escutar alguma coisa nesse sentido. Boa noite, eu me chamo Paulinha, sou aqui da Comissão de Psicólogos da Saúde. Eu acho que a minha questão é bem mais humilde. Peço até desculpas porque eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu queria ter mais claro para mim, né, de Jamils aí, qual seria mesmo essa diferenciação ou diferencial entre o militantismo e o engajamento. Porque às vezes a gente escuta que esses termos se confundem. Por exemplo, um militante é necessariamente uma pessoa engajada? Nós podemos dizer que uma pessoa engajada é um militante? Então, eu gostaria de escutar um pouquinho mais sobre isso. No caso da distinção entre o militante e o engajado, né? Primeiro eu remeteria ao livro do André Levy, que ele coloca isso bem, mas ele coloca a questão da militância no sentido daquela radicalidade que a gente criticou, né? Aquele que é dogmático, que não toma distância entre, enfim, ele não tem consciência das próprias contradições, né, que a ação dele, ou que a própria verdade dele implica, né? Ele toma suas, às vezes assim, a ética universal por uma ética particular, né? O militante, ele, enquanto ele se coloca nesse lugar da verdade, e que essa verdade, ela autoriza ele a fazer o que for que é a verdade, ele se torna um transgressor também. É um pouco como o herói, né? O herói é tipicamente transgressor, né? É bem o caso, né, das transgressões, aos intéditos básicos da cultura. Às vezes, então, a ética militante, ela pode se perder em termos de condutas que são perdoáveis em nome daquela verdade pela qual ele está lutando, né? Enfim, a questão de um sentido que já é pré-dado, né? Não o sentido que os sujeitos sociais eles buscam, ou a gente tem que pegar deles, né? Desse lado aí. O lado que eu falei, que eu acho que é importante para nós, né? De uma abstinência nesse sentido de não querer impor só o nosso ponto de vista, etc, etc. Agora, o lado do engajamento, acho que nós estamos falando e refalando dele aqui, da necessidade dessa inconformismo, né, com o estado de coisas que está à volta de nós, né? Eu não sei se eu entendi bem o que o Milton falou de prudência intelectual, né, que de certa forma a gente tem que abrir mão dela. Eu
eu não entendi bem, não, né? Eu acho que justamente, pelo menos idealmente, a gente tem que pensar que não temos que abrir mão de uma ética. De uma ética com letra maiúscula, é claro que pensando na nossa história, no nosso tempo, no nosso país, etc., né? Até que ponto essa imprudência, né? Ela, é claro que acho que eu estou entendendo, né? A imprudência é você realmente se atirar em termos de um projeto social e político, né? Que pode ser pessoal seu e é coletivo também, né? Que ficar pisando muito em ovos, né? Mas eu acho que a coisa não é tanto do lado científico então, mas do lado ético, porque muitas vezes, né, os grupos políticos tradicionalmente de esquerda, né, eles, a posteriori, eles fazem muitas autocríticas, né? A esquerda brasileira fez muita autocrítica depois, né, da passagem da ditadura enquanto tal, né? Inclusive em que muitos deles quereriam responder à violência com a pura violência também, né? Alguns críticos fizeram isso, né? Bom, passo para lá, acho que deixa eu colocar aí do lado da questão da ética. Deve-se guardar prudência intelectual numa situação de miséria, é isso? É difícil guardar difícil prudência intelectual quando se tem miséria, método, distância. O que eu também não entendi muito, né, o contexto também, mas o que eu fiquei pensando é que talvez ela esteja falando dessa prudência intelectual no sentido do não envolvimento. Então, é difícil guardar essa prudência no sentido do não envolvimento, é difícil não se envolver, não se indignar quando manter esse distanciamento, ficar, né? Quando a miséria está ali, é o que a gente sente mesmo quando está trabalhando, né, em campo e você vê as coisas acontecendo, as crianças ali sendo mortas. Quando você vê toda essa situação que a gente vive, né, como é que você vai guardar essa prudência intelectual, né? Ou seja, não se indignar, não se envolver, não militar contra alguma situação. Pensei que talvez pudesse ser por aí. E talvez até seja interessante a gente fazer certas distinções assim entre alguma coisa que pode parecer transgressão dentro de uma ordem estabelecida, né? Uma transgressão sem causa, né? E as transgressões que são fundadas numa causa, né? Vamos pensar, o MST, né? Para o sistema estabelecido ele transgride, né? Mas é uma ação política, né? Não é um vandalismo, como muitas vezes ele é taxado de ser, diferente de uma violência urbana, às vezes, que é sem essa causa, né? A diferença de quebrar os ônibus porque os heróis não chegaram na praia. Os heróis não chegaram porque o time perdeu. Então eu acho que nesse caso aí a imprudência, né, do tipo esse do MST, ela tem um sentido sim, e é muito melhor que ela aconteça do que esperar, né, que o poder público mude as coisas, né, principalmente em termos da reforma agrária, por exemplo. Bom, alguém gostaria de colocar mais alguma questão? Estamos aí com questões abertas. Caso não haja mais expressões, eu gostaria de passar a palavra para a Vanessa, para o Zanildo, só para a gente dizer, né, um encerramento, colocar alguma questão. Né? Se alguém quiser ainda colocar, pode ficar à vontade. Quero agradecer, Chico, foi muito bom. As questões, elas são importantes, que nos fazem sempre refletir. É muito rico esse processo. Para terminar, quero convidá-los a participar. Hoje está tendo, já começou às 8, o lançamento de um livro na Faculdade de Medicina, no saguão principal, um livro sobre saúde mental e trabalho, leituras. E amanhã,
durante todo o dia, e sexta-feira também, durante todo o dia, vai estar acontecendo mesas redondas sobre o tema saúde, condições de trabalho e saúde. Professores daqui, do Rio Grande do Sul, acho que de Brasília também, de São Paulo, vão estar debatendo a partir das 8h30 da manhã lá na Faculdade de Medicina sobre esse tema, então, condições de trabalho e saúde no setor metalúrgico, na escola, com teleprocessamentos, tem uma série de setor extrativista. Gostaria de convidá-los, me parece que vai ser um seminário muito interessante, que vai trazer muitas informações, e tem muitos psicólogos participando, né, como conferencistas, debatedores. Mas, muito obrigada. Na sexta-feira começa às 8h30. Também começa às 8h30, quinta e sexta. Eu só, acho que o que eu ia falar é agradecer também, para a gente pensar o seguinte, que enquanto a gente está do lado da ciência, né, o nosso métier, né, é esse aí, nós não podemos deixar de sonhar, né, com a ciência a favor, né, de um mundo melhor. Agora, conscientes dos limites também, né? Nós não vamos salvar o mundo, fazer do mundo um paraíso, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver consciência, né, dos limites nossos, mais a gente tem força e gás, né, e desejo de lutar, né, ou de canalizar a ciência nesse sentido, né? Um outro mundo é possível. Ok, obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a participação da professora Vanessa, do professor Zé Nilton, né? Agradecer novamente o espaço ao Conselho e dizer que, né, aos militantes, o sindicato está de portas abertas, trabalhando vocês. Podia anunciar também a próxima quarta? Sim, gostaria de convidar a todos, né, de estar na próxima quarta, Conselho, dia 17, né, 19 horas, sobre psicologia e políticas públicas aqui no Conselho. Obrigado, boa noite a todos.